No futebol americano são 11 atletas de cada lado, com a diferença de que os atletas são especialistas no que fazem, ou são jogadores de ataque ou são jogadores de defesa. Então um time não pode ter apenas 11 titulares, ele tem que no mínimo ter 22. São 11 para o ataque, mais os reservas, 11 para a defesa, mais os reservas. Então eu já estou falando de pelo menos 44 jogadores. Então as melhores equipes são aquelas que conseguem se especializar em todas as suas posições. Lembra um pouco uma estratégia militar, é um jogo bastante tático nesse aspecto. Tudo é muito estudado, tudo é muito ensaiado, até eu poderia dizer assim. Esse momento do futebol americano é coisa que tem talvez 20 anos dentro dos Estados Unidos, que é uma cultura muito esportiva, bem diferente da nossa. Lá sempre houve uma disputa muito grande entre futebol americano, basquete, beisebol, até o hóquei no gelo também. Mas hoje em dia realmente o futebol americano está num patamar e todos os outros estão lutando ali para tentar se consolidar como segundo esporte, de preferência dos americanos. Então esse mesmo momento no qual o futebol americano se consolida nos Estados Unidos coincidiu com o momento da chegada da TV a cabo no Brasil, década de 90. Então cada vez mais a TV a cabo com canais específicos de esporte, e muitos deles esportes americanos, ela foi conseguindo mais espaço, penetração aqui no Brasil, na classe média, na juventude. Então, mais ou menos um processo que começou há cerca de 10 anos aconteceu por igual em várias capitais, em vários estados brasileiros. Que era o quê? Os jovens viam aquele esporte, se apaixonavam, o jogo ele é viciante quando você começa a entender um pouco, porque ele é definido e decidido nos mínimos detalhes. E, por exemplo, nos estados do Rio de Janeiro e aqui pelo Nordeste, o pessoal começou a tentar jogar na praia, porque não tinham equipamentos, não, vamos jogar na praia, porque se a gente cair na areia, tá tranquilo. No interior de São Paulo, Minas e ali para o Sul, o pessoal começou a jogar nos parques, versões também ainda sem equipamento, com o mínimo de contato possível. Então isso estou falando de cerca de 10 anos atrás. Há mais ou menos 5 anos, esses mesmos times, essas mesmas pessoas que começaram brincando, começaram essa brincadeira, eles começaram a se organizar mais e a fazer os primeiros campeonatos, e aí já no que a gente chama de full pads, ou seja, com um equipamento completo, assim como se joga nos Estados Unidos, capacete, ombreiras, outro tipo de proteção. Mas a gente não está falando de um esporte que, na maneira como se joga hoje, ele tem apenas 5 anos de Brasil, por exemplo, são só 5 anos de campeonatos nacionais, e que é o esporte que mais cresce no país. Então, a cada mês, a cada semana, praticamente, a gente tem a notícia de um time novo surgindo em alguma cidade. Eu estou falando de cidades como Araripe, no interior do Ceará, como Patos, no interior da Paraíba, como cidades do Paraná, que tem 8 times no interior do Paraná, para você ter uma ideia. Então, é uma coisa que está crescendo muito, de certa forma até assustadora. Então, as próprias entidades nacionais, elas já têm uma preocupação maior também em como controlar, como organizar esse crescimento do esporte, deixar de uma forma mais ordenada, até porque é um esporte de contato, é um esporte de força, e se as pessoas que estão chegando agora não tiverem a preparação adequada, isso pode causar lesões graves, etc. E ninguém quer isso para manchar a imagem do esporte. O PIB do esporte do Brasil está 90% concentrado no futebol de campo. Desses 90%, pelo menos 70% estão nos 20 clubes da Série A. Então, assim, a gente vive num país onde é muito difícil fazer qualquer tipo de esporte que não seja futebol de alto rendimento daqueles 20, 30 principais clubes do país. O que sobra é muito pouco para todo mundo. Mas, mesmo assim, já faz uns 2, 3 anos que algumas empresas, até algumas empresas grandes, têm chegado mais próximo do futebol, mais próximo do futebol americano, para fazer esse tipo de apoio. Claro que a gente está falando de verbas assim, bem distantes da realidade do futebol, por exemplo, mas empresas como Hyundai, empresas como a própria Ambev, são empresas que já pontualmente elas têm patrocinado ou campeonatos ou times especificamente. O marketing esportivo ele tem uma vantagem de ser extremamente abrangente. Dentre todas as modalidades do marketing, talvez seja o que você consegue pegar desde crianças até idosos, e tanto homens quanto mulheres, por mais que haja uma predominância do público masculino. E no nosso caso a gente tem uma predominância do público jovem. É um público jovem, um público que tem uma escolaridade alta, e que é consumidor. Ele gosta de consumir produtos, sejam ou não relacionados ao esporte. Então esse é o perfil que a gente tem, esse é o perfil que muitas empresas gostariam de investir. Hoje em dia você não pode mais
se basear apenas na exposição. O marketing esportivo não se faz apenas com exposição, com o nome na camisa, né? Até porque a gente está falando de um campeonato que ainda não tem, por exemplo, transmissão pela TV. Então, exposição em si não é algo que vai agregar muito para o retorno que as marcas estão querendo. Então, qual é o grande diferencial? É exatamente a maneira como a gente trabalha esse nosso público no estádio, né? E a oportunidade que a gente dá para essas marcas se relacionarem com os públicos no momento do jogo. Então a gente não fala muito de exposição, a gente fala mais de relacionamento. O João Pessoa Spectros surgiu no momento onde já havia alguns times de futebol americano aqui na capital, jogando na praia, ainda na modalidade sem equipamento. Então aquilo estava chamando a atenção e um grupo de amigos resolveu participar. Uma coisa interessante, que ela é até valorizada por outros times, por exemplo, aqui da região, sobre o Spectros, é que eles se uniram, tentaram entender um pouco do esporte, eles já gostavam de assistir, né? Mas eles não quiseram ir direto para competições. Eles ficaram um período, vários meses, apenas treinando, depois realizaram amistosos, antes de participar do primeiro campeonato. Então, muita gente acha que o sucesso que o Spectros tem hoje, a hegemonia que tem hoje no Nordeste, se deveu a isso, né? Porque eles puderam se especializar um pouco mais. Mas voltando para a história, o Spectros participou dos 3 primeiros campeonatos paraibanos que foram disputados na areia. Na época havia vários times, ele ganhou os 3. Foi a primeira equipe que fez essa transição da areia para o gramado com equipamentos completos aqui no Nordeste. Então ele passou um ano sem participar de torneios aqui da região, que ainda estavam jogando na praia. E aí ele foi participar dos torneios nacionais, mas não como João Pessoa Spectros. Ele foi representando a Paraíba, porque nessa época não havia um campeonato de clubes, não havia um campeonato brasileiro como tem hoje. Então o que havia? Havia um torneio de seleções, onde você tinha uma seleção do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Mato Grosso e a Paraíba. No torneio de 2009, a Paraíba, que era basicamente o Spectros, ficou em 5º lugar, em 2010 ficou em 4º lugar. Então, desde sempre, vamos dizer assim, ele já teve um conhecimento nacional, os atletas já se conheciam, já sabiam da força do pessoal daqui, né? Em 2011, o Spectros volta para disputar apenas a Liga Nordestina, porque aí todos os times do Nordeste já estavam jogando nos gramados e com equipamento, né? E em 2012 ele participa pela primeira vez do Campeonato Brasileiro, ficando em 3º lugar. Em 2013, esse ano, ele subiu um degrau a mais, chegou à final, foi a primeira vez que conseguiu trazer a final do campeonato para uma cidade do Nordeste, a final foi em João Pessoa, e ele perdeu para o Coritiba, mas ficou com o 2º lugar. Então, na verdade, se você for olhar em termos cronológicos, a gente tem uma evolução, ano a ano, está subindo um degrau diferente. O que é que o Spectros faz para tentar criar esse clima de emoção, esse clima de abertura na sua torcida, seja para o jogo, seja para o time, seja para essas empresas parceiras, né? A gente sabe que a gente está tratando de um esporte que ainda é bastante desconhecido aqui, por mais que o recorte de público que a gente tem seja um pessoal mais jovem, que está sempre na internet e mais bem informado. Então, o que é que a gente faz para tentar equacionar isso, diminuir um pouco essa diferença? A gente tem que fazer com que ele goste da experiência de estar no estádio e que apoie o time independente do resultado que esteja acontecendo, seja uma vitória, seja um resultado adverso. Então, a gente tenta trazer para a nossa realidade uma coisa que não existia no esporte paraibano, nem no esporte profissional, nem profissional nem amador aqui no estado. Então, por exemplo, a gente tem uma narração em campo, uma narração ao vivo que é passada para os torcedores explicando o esporte. A gente distribui panfletos também explicativos do esporte. A gente tem toda uma decoração e uma ambientação com balões coloridos, com banners, né? A torcida também cuida dessa parte da ambientação ali no setor reservado para a torcida, né? A gente já tem 2 torcidas organizadas, né? Por incrível que pareça. Então, isso tudo faz com que as pessoas cheguem ao estádio e sejam impactadas positivamente. Especialmente quem já tem algum conhecimento, alguma experiência de estádio, por exemplo, em jogo de futebol. Que você chega e não tem nada e você vai e só tem um jogo. Então, lá não. As pessoas chegam e a primeira coisa é: nossa, o que é isso? Estou no local certo? Então, são várias coisas que vão criando aquele clima e normalmente fazem com que você que experienciou aquilo ali, você queira voltar. E o público consegue se interessar mais por isso, porque esporte basicamente é emoção.